Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Augusto. Eu vou estar aqui mostrando para vocês o exercício 55 do LeetCode, também chamado de Jump Game. Nesse exercício, nós temos um array de inteiros chamado nums. Nós vamos iniciar no primeiro elemento do nosso array, que é o elemento de índice 0, e cada elemento do nosso array ele representa o tamanho máximo do pulo que você consegue dar naquela posição. Com base nisso, nós vamos querer retornar verdadeiro se você conseguir atingir o último elemento do array, ou falso caso não consiga. Bem, esse exercício pode ficar um pouco confuso só lendo assim de primeira, né? Então vamos desenhar aqui o que ele quer dizer, né? Aqui, olhando esse primeiro exemplo aqui, que é o exemplo 1 que ele mostra, se você iniciar não, né? Nós temos que iniciar no primeiro elemento, e o valor 2 representa o tamanho do pulo que ele pode dar. Então ele pode pular uma posição ou duas. Nesse caso aqui, se ele pular uma posição só, ele vai vir para o 3. E agora, com o 3, ele pode pular uma, duas ou três posições. Se ele pular 3, ele vai vir aqui para o 4 e repare que ele chegou no último elemento. Então, ele precisa retornar verdadeiro. Caso a gente não tivesse pulado para o 3, tivesse pulado duas posições, aqui chegando no 1, ele poderia pular uma posição. No 1 também ele só pode pular uma posição. E chegamos novamente no 4. Então, dependente da posição que você escolheu pular, a gente consegue chegar na resposta final aqui. Já no caso aqui de baixo, nós iniciamos em 3. Se a gente fizer o pulo de 3, nós vamos para 0. Um valor 0 significa que você não consegue dar pulo para nenhuma casa. Então a gente vai ficar preso aqui. Se em vez de pular 3, você escolhesse pular 2, seria para o 1. Aqui no 1, você pode pular 1 e para o 0 ficar preso. Em vez de pular 2, se escolhesse pular 1, seria para o 2. O 2 você pode pular para o 1 ou para o 0, você ficaria preso. Então, nesse segundo exemplo, independentemente da escolha que a gente faça, a gente vai ficar preso no 0. Então, o problema ele quer verificar para um determinado array que você receba, de tamanho qualquer, se partindo do primeiro elemento você vai conseguir chegar no último ou se você vai ficar preso, igual nesse exemplo de baixo. Para resolver esse problema, tem duas soluções possíveis aqui. A primeira, que talvez seja a primeira até mesmo que venha na cabeça de vocês quando resolverem, é uma solução de força bruta, que é o que eu fiz aqui, de certo modo, né? Que eu testei todas as possibilidades. Então, se eu iniciar no 3, se eu pular uma casa, se eu pular duas casas, se eu pular uma casa e depois pular duas, se eu pular uma casa e pular uma depois, assim por diante, você vai gerar todas as possibilidades possíveis, vai verificar se alguma delas atinge o último elemento. Se atingir, você retorna verdadeiro. Se não atingir, você retorna falso. Porém, esse método de resolução, apesar de correto, vai te levar ao resultado correto, ele pode não ser muito bom em termos de complexidade para um contexto de exercícios do estilo LeetCode, de exercícios de entrevista, de processos seletivos, porque nesses contextos o seu código vai ser executado para alguns casos de testes. Esses casos de testes podem ter entradas muito grandes e também podem ter um limite de tempo. E esse algoritmo de força bruta, né, que é o algoritmo que eu mencionei antes, ele tem um alto custo computacional de tempo, ele demora muito para executar para entradas muito grandes. Então, pode ser que um algoritmo desse atinja o limite de tempo e, com isso, o seu código, apesar de correto, vai marcar que não passou no caso de teste porque excedeu o limite de tempo. Isso pode acabar prejudicando a sua performance nesse desafio do LeetCode, nesse processo seletivo. Então, um segundo algoritmo que vai permitir que o código seja executado dentro do tempo limite estabelecido é um algoritmo que tem tempo, complexidade de tempo O de n. Isso significa que ele percorre o array somente uma vez e também tem complexidade de espaço O de 1, ou seja, ele não cria nenhum novo array na memória para armazenar dados. E esse algoritmo é conhecido como um algoritmo guloso. Um algoritmo guloso é um algoritmo em que ele vai fazer a melhor escolha para o estado atual dele. Então, para o momento que ele está agora, ele vai decidir qual que é a melhor escolha para agora e vai seguir em frente, não vai olhar para trás. No próximo estado, ele vai escolher a melhor escolha naquele estado e seguir em frente. E assim até que ele termine. E se for um problema que aceita um algoritmo guloso como resolução,
o guloso vai levar uma solução ótima, senão ele não vai levar uma solução ótima. E então, para o nosso contexto aqui, né, do Jump Game, a escolha que a gente vai fazer a cada iteração é maximizar o nosso alcance. É atingir a posição mais longe possível no momento atual. Se nós analisarmos então aqui para o problema 1, começando do índice 0, eu quero atingir a posição mais distante possível. A posição mais distante possível que eu consigo atingir é esse 1 aqui. Beleza. Aí então eu vou testar agora nessa posição aqui. Nessa posição aqui, eu consigo atingir algum elemento mais distante ainda? Consigo. Com essa soma aqui, eu consigo atingir esse elemento daqui, que é o elemento final, então está correto. Já se a gente olhar o de baixo, o que aconteceria é, quero atingir a posição mais distante, que é o meu 0. Com o meu 0 aí, eu vou então testar essa posição aqui. Me permite atingir um elemento mais distante que esse? Não permite. Porque o máximo que ele consegue atingir é o próprio elemento. Essa posição aqui também não, o máximo que ele consegue atingir é o próprio 0. Essa posição também não consegue, porque o 0 ele não pula para a casa da frente. Então, aqui o meu 4, ele consegue atingir? Conseguiria, só que repare que a gente está olhando um elemento que está depois do nosso posição máxima atingível. Ou seja, a gente está preso nessa posição máxima, a gente não consegue avançar dela, já que o nosso ponteiro avançou e a gente ficou, por isso tem que retornar falso. Já nesse daqui, como a gente não teve esse cruzamento entre o nosso ponteiro do máximo e o ponteiro que estava testando, a gente não teve um erro assim, igual esse, né? A gente não teve nenhum momento que a gente ficou preso em um, e a gente conseguiu acabar por atingir o valor máximo aqui, o meu último elemento, no caso, né? Então, agora, convertendo essa lógica para código, a primeira coisa que a gente tem que definir é uma variável que vai guardar o índice máximo que eu consigo alcançar. Afinal, minha escolha atual, a cada escolha, eu quero maximizar esse valor, quero atingir mais longe do que o elemento anterior. Eu vou chamar esse valor de maxPos. Eu vou iniciar ele em 0 porque assim que inicia o nosso código, que nós iniciamos o índice 0, o índice 0 é o próprio elemento máximo que a gente consegue atingir. A gente não consegue atingir outro de cara, a gente atinge só o 0 assim que o código inicia. Também eu vou definir o nosso alvo, que é o nosso valor final, o nosso índice final da nossa lista, né? Como a gente quer o índice final, a gente pega o tamanho da nossa lista e tira 1. Então, agora com o nosso variável que vai representar o alcance máximo que nós temos e o nosso alvo, nós podemos começar a iteração sobre a lista, né? Então, vou usar um for. E aqui, como eu vou querer tanto o valor, que é referente ao meu pulo, e também o meu índice, eu vou usar uma função do Python, que é o enumerate, que ele vai retornar vou botar aqui o in. Ele vai retornar aqui um objeto iterável que vai conter a coordenada, o nosso índice, né? E o valor desse respectivo índice. Agora, como eu falei aqui antes, a gente precisa verificar se tem esse caso aqui de cruzamento, né? Se o nosso ponteiro azul aqui, que é o nosso i, é basicamente o nosso i, ele vai ser em algum instante maior do que a nossa posição máxima, porque se ele for maior que a nossa posição máxima, ele está apontando para um índice que vem depois, significa que a gente ficou preso aqui e não conseguiu avançar junto com ele. Então, se nosso i for maior que a nossa posição máxima, a gente já pode retornar falso, porque nosso i avançou e a gente ficou preso. Caso não seja, eu faço o quê? Então, caso não seja, é o exemplo aqui de cima. Conforme eu atingir aqui um valor, eu verifico algum anterior. Se esse anterior atualizar ele, eu atualizo. Se não, eu verifico ele. Se ele mesmo atualizar, beleza. Eu atualizo aqui. Então, agora eu tenho que atualizar minha posição máxima, de modo a escolher o meu valor máximo entre ou a posição que eu tenho de agora. Então, nesse caso,
em algum caso, se aqui não fosse 0, né? Se aqui fosse 1, eu comecei do 0 aqui, escolhi maximizar, então fui para 3 aqui, pulei 3 casas. Vou testar essa segunda. Essa segunda me leva para uma posição maior que essa daqui? Não. Esse 2 vai me levar para a posição, para essa própria posição. Esse 1 também vai me levar para essa própria posição. Quando eles dois igualarem, sim que eu vou atualizar e vou vir para o meu próximo valor. Então, tem que escolher o máximo entre o meu valor atual, caso o meu valor obtido, né, ele seja menor, então, igual esse caso aqui. Meu valor do meu I não consegue me levar para mais longe do meu max pos, que seria o max pos, tá? Deixa eu botar aqui em branco, ó. Max pos igual a 3 nesse caso. Meu I não me leva para um max pos igual a 4, então ele vai manter o max pos igual a 3, mas caso ele leve, seria o caso, por exemplo, se aqui fosse 2, porque o 2 ele levaria o meu max pos pro 4 aqui, e não ficaria no 1. Então, aí, nesse caso, ele precisa levar pro meu índice atual, mais o meu próprio jump aqui, mais o meu pulo. Então, meu índice atual, mais o meu pulo de 2, que iria para cá. Perfeito. E agora, eu tenho que verificar se eu vou ter atingido o valor final. Então, se eu atingir o valor final, eu posso retornar verdadeiro. Então, se minha posição máxima for maior ou igual, porque se aqui fosse, se eu estou, se aqui fosse 1 e aqui fosse 2, o meu 1 aqui me levaria para cá. E aqui, como eu sempre escolho eu sempre escolho maximizar meu pulo, eu não escolheria dar um pulo de 1, escolheria dar um pulo de 2. Isso faria com que o meu max pos passasse aqui. Então, só que ainda assim significa se ele passa do meu índice aqui, final, significa que ele pode atingir meu índice final também. Ele só não vai atingir porque eu escolho maximizar, eu escolho dar um pulo maior. Mas ele atinge. Então, por isso, maior ou igual. Então, se ele for maior ou igual do que o meu alvo, eu retorno true. E também, para ele ter um retorno aqui final, eu posso retornar true também aqui, porque o único caso que ele seria falso é esse daqui. Então, agora, se eu até mesmo testar esse código aqui, nós vemos que ele foi aceitado nos 2 casos de testes que são fornecidos. Então, como ele passou nesses casos de testes, vamos até mesmo ver, ó, eu posso adicionar um caso de teste meu. Vamos ver o que aconteceria se eu colocasse esse caso de teste aqui, ó. Que é justamente esse daqui, ó, igual eu tinha feito antes. Vamos ver aqui, ó. Ele tá no meu 1, no meu primeiro elemento, eu maximizaria, ele viria para cá. Ele testaria esse. Esse daqui levaria para no máximo esse. Então ele continuaria aqui. Esse daqui levaria para no máximo esse. Ele continuaria aqui. Então quando o meu azul chegasse aqui, meu 2 levaria para meu max pos ficaria igual a 5. Não igual a 4, porque ele vai maximizar, vai dar um pulo de 2. Como o índice daqui é 0, 1, 2 e 3, 3 mais 2, 5. Ele levaria para um 5 aqui fora. Mas se ele atinge 5, ele atinge 4 também. Então ele tem que ser verdadeiro. Vamos testar. Também foi. Beleza. Então, como ele funciona para os casos de teste aqui, vamos submeter e verificar. Veja que ele passou. A solução, igual eu mencionei, é aqui, ó. Se a gente olhar no consumo de runtime, né? Então, no tempo de execução, ele passou como um dos mais rápidos aqui, ó. Entre os primeiros aqui com menos tempo aqui, batendo 78% de outros algoritmos. Então, pessoal, era essa a resolução do
Problema 55 do Elite Code, o Jump Game. Muito obrigado.